Estou lendo o comentário do Lawrence Richards acerca de Ezequiel, e ontem eu li até o capítulo 24, no caso. Hoje ele fala de Ezequiel, do capítulo 25 ao 48, profecias de esperança. Visão geral. O ministério de Ezequiel teve duas ênfases distintas. O profeta, que era um dos exilados na Babilônia durante a década anterior à aniquilação completa de Jerusalém, advertiu da destruição vindoura à comunidade judaica no exílio. Não havia esperança de que Deus voltasse atrás. Os judeus seriam arrancados de sua terra natal, e o templo e a cidade seriam arrasados. A destruição de Jerusalém calou o profeta. Por 13 anos, permaneceu em silêncio. Depois empreendeu outra missão profética. Agora, as palavras de Ezequiel continham uma mensagem de esperança. Deus certamente traria seu povo de volta à terra prometida, e mais uma vez seriam plantados no lugar que Deus escolhera para abençoar os descendentes de Abraão. Nesta unidade estudaremos brevemente algumas das mensagens de Ezequiel às nações vizinhas de Israel. Depois estudaremos as palavras proféticas de esperança a respeito do futuro de Israel que está diante de nosso tempo, como também evidentemente estava muito à frente do tempo de Ezequiel. Esboço. Profecia contra Judá, 1 ao 24. Profecia contra as outras nações, 25 a 32. Profecia de restauração, 33 ao 39. Profecia a respeito do templo, 40 ao 48. Porque haverá sacrifícios em um templo construído após a volta de Jesus à terra? Seu sacrifício único não foi suficiente? Veja a resposta a essa pergunta em um bom comentário do livro de Ezequiel. Comentário. Os temas do ministério de Ezequiel estão cuidadosamente organizados neste livro. As profecias iniciais contra Judá, estudadas na unidade anterior, ocupam os primeiros 24 capítulos. As profecias contra as outras nações a respeito da restauração de Israel, a sua terra e do templo que existirá na época do Messias também estão agrupadas. Profecias contra as nações. Ezequiel 25 ao 32. A antiga promessa da aliança entre Deus e Abraão ecoa por todo o Antigo Testamento. Os judeus descobriram a própria identidade em seu relacionamento com Deus, como seu povo escolhido. Reconheceram seu destino na promessa de Deus a Abraão. A respeito da terra chamada Canaã, que depois, ao longo dos séculos, se tornou conhecida como Palestina, Judá e Israel. Agora, Ezequiel mostrava que ele e outros profetas entendiam que Deus trata as outras nações sob uma perspectiva diferente da contida nas antigas promessas. Uma das promessas de Deus a Abraão foi: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Essa promessa é lembrada por Ezequiel quando anuncia a destruição das nações à volta de Judá, que se alegraram com sua queda ou participaram dela. O destino de Edom seria a destruição, pois vingou-se da nação de Judá e com isso trouxe grande culpa sobre si. Ezequiel 25:12. Os filisteus receberiam seu castigo, uma vez que a Filístia agiu por vingança e com maldade no coração e com a antiga hostilidade buscou destruir Judá. Tiro seria castigada, pois falou de Jerusalém: o portal das nações está quebrado, e as suas portas se me abriram. Agora que ela jaz em ruínas, eu prosperarei. 26.2. O Egito não escaparia, então todos os que vivem no Egito saberão que eu sou o Senhor. Você tem sido um bordão de junco para a nação de Israel. Quando eles o pegaram com as mãos, você rachou e rasgou os ombros deles. Quando eles se apoiaram em você, você se quebrou e as costas deles sofreram torção. 29, do 6 ao 7. Assim, o profeta lembra Israel que
as antigas promessas da aliança ainda são válidas, apesar da maldade desse povo. Deus é fiel à sua palavra e às suas promessas. Os que ao longo da história buscaram o bem de Jerusalém prosperaram, e os que se levantaram contra o povo judeu decaíram contra Tiro. Uma das profecias mais fascinantes do Antigo Testamento diz respeito ao futuro de Tiro. Nos tempos do Antigo Testamento, esta cidade-estado dos Sírio-Fenícios era muito rica. Construída em grande parte em uma ilha no mar Mediterrâneo, na costa do Líbano, parecia indestrutível. Os navios de Tiro reinavam nos mares e seu comércio trazia enorme riqueza à cidade. Ainda assim, Ezequiel advertiu que nem mesmo este estado insular estava seguro. Nabucodonosor atacou as fortificações de Tiro no continente e, como Ezequiel avisara, cercou a cidade. 26.8. Embora a cidade-ilha tenha se rendido em 572 a.C., não foi destruída, mas o restante da profecia de Ezequiel se cumpriu. Eis o que Ezequiel prenunciou e de fato ocorreu. Despojarão sua riqueza e saquearão seus suprimentos. Derrubarão seus muros, demolirão suas lindas casas e lançarão ao mar as suas pedras, e o seu madeiramento e todo o entulho. Porei fim a seus cânticos barulhentos, e não se ouvirá mais a música de suas harpas. Farei de você uma rocha nua, e você se tornará um local propício para estender redes de pesca. Você jamais será reconstruída, pois eu, o Senhor, falei. Palavra do soberano Senhor, Ezequiel 26, 12 a 14. Muitos anos depois, em 332 a.C., Alexandre o Grande conduziu o pequeno exército macedônio contra o grande império persa. Enquanto Alexandre marchava ao longo da costa do Mediterrâneo, o povo de Tiro, em vez de se render, simplesmente fugiu outra vez para a ilha, certo de que a marinha iria novamente protegê-los do ataque. Mas Alexandre não os atacou pelo mar. Em vez disso, jogou pedras, madeira e todo tipo de entulho das comunidades da costa do mar e construiu uma rampa até a ilha em que estava a cidade de Tiro. Atacando pela ponte que haviam construído, Alexandre destruiu a cidade completamente. Assim como o profeta de Deus avisara, a terra foi reduzida a uma rocha nua, um local propício para estender redes de pesca. Hoje, os turistas visitam a costa surrada pelas guerras e podem observar a rampa sobre as quais estão as ruínas da antiga cidade de Tiro. Pode-se ficar em pé sobre a rocha e observar os pescadores lançando suas redes. A cidade de Tiro nunca mais foi reconstruída, como Deus anunciou por meio de Ezequiel. O rei de Tiro, Ezequiel 28, tem uma mensagem ao governante de Tiro e também um lamento a respeito do rei de Tiro. Não há dúvida de que o governante é um ser humano, mas muitos creem que o rei
a quem o texto faz referência não é de forma alguma humano. Em vez disso, acreditam que o rei identificado no texto como querubim guardião não é outro senão o próprio Satanás. Se essa interpretação estiver correta, o texto olha em retrospectiva para uma época antes da criação dos seres humanos, quando Satanás tinha uma posição de importância na ordem dos anjos, com sua base na região do Éden. Além disso, se essa interpretação estiver correta, descreve também a própria origem do mal. O que essa passagem sugere? O estado original de Satanás, Ezequiel 28, 12 ao 15. O rei de Tiro é descrito como um modelo de perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em sua beleza. Com toda essa grandeza, o rei estava no Éden, no jardim de Deus, e todas as pedras preciosas o enfeitavam. A frase que coloca esse rei no Monte Santo de Deus sugere uma posição muito elevada, pois no Antigo Testamento os montes são associados a poder e autoridade. A queda de Satanás, Ezequiel 28, do 15 ao 17. O versículo seguinte examina a origem do mal no universo. Deus não criou o mal no sentido de atos maldosos. Até mesmo a respeito de Satanás, o texto diz: você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. O orgulho da própria beleza e esplendor conduziu Satanás à queda, corrompendo assim a perspectiva desse ser e conduzindo-o à violência e ao pecado. Como resultado, o rei foi expulso para a terra, perdendo sua posição elevada e seu trono. O futuro de Satanás, Ezequiel 28, 18 e 19. Satanás será destruído pelas chamas do mal que o consome, e seu fim terrível será testemunhado por toda a criação. Conexão com a vida, jovens adultos. Apesar de o texto de Ezequiel ser interessante e significativo no estudo sobre Satanás, tem pouca relação com a ideia principal desse impressionante livro profético. Por isso, você provavelmente não terá interesse em discuti-lo na classe, a não ser que esteja ensinando uma lição especial a respeito de Satanás. Nesse caso, você poderá usar este texto, como também Gênesis 3, Jó 1, Isaías 14, possivelmente Mateus 4 e Apocalipse 20.7 ao 10, para obter um retrato mais abrangente desse ser realmente mau. Para ensinar a respeito de Satanás, coloque as questões abaixo no quadro negro, depois distribua os diferentes capítulos sugeridos acima entre as equipes. Cada equipe deverá procurar as respostas a estas questões. Quem é Satanás? De onde veio Satanás? Qual a relação de Satanás com o mal? Qual a atitude de Satanás com relação a Deus? Qual a atitude de Satanás com relação aos homens? O que sabemos acerca da forma de atuação de Satanás? Qual o destino final de Satanás? E qual a atitude de Satanás em relação qual a atitude de Deus em relação a Satanás? De que maneira os cristãos devem imaginar e se sentir a respeito de Satanás? Quão vulneráveis são os cristãos a esse ser tão mau? Profecias de restauração. Ezequiel 33 ao 39. Somente 13 anos após a destruição de Jerusalém, foi que Ezequiel assumiu seu ministério de profeta da esperança. O cativeiro não era definitivo. O remanescente certamente retornaria para a sua terra, a seu tempo e à sua maneira. Deus cumpriria as promessas que fizera a Abraão e a Davi. Muitos estudiosos conservadores estão convictos de que as imagens usadas aqui não se referem simplesmente ao retorno dos exilados da Babilônia, mas expressam o padrão de tratamento que Deus dispensa a seu povo. De acordo com essa concepção, o padrão de ser espalhado e ser reunido na terra que vemos no Antigo Testamento é válido para hoje também. Assim, o evento histórico em 70 d.C., em que os judeus foram espalhados, foi um reflexo do que acontecera cerca de 500 anos antes. A dispersão não durou somente 70 anos, mas quase 2000 anos. Além disso, assim, muitos creem o estabelecimento do Estado de Israel em 1948 foi a primeira fase do retorno maior, que ainda está por vir, mas já foi descrito de forma vívida em Ezequiel 37.
mas há muitos temas envolvendo o retorno nestes capítulos tão importantes do Antigo Testamento. O Atalaia, Ezequiel 33, Ezequiel compara o ministério da pessoa temente a Deus e sensível à sua verdade com a função da sentinela de uma cidade que fica a postos no muro alto para alertar sobre o ataque inimigo. A sentinela tinha a função de tocar a trombeta, dando sinal de perigo para que os moradores pudessem preparar-se para enfrentar o ataque. Quem ouvisse o aviso poderia até desprezá-lo, mas seria responsabilidade dele. A responsabilidade da sentinela era dar o aviso. O mesmo princípio aplica-se ao testemunho cristão nas pregações hoje. Não podemos nos responsabilizar pela resposta da pessoa ao Evangelho, mas somos responsáveis por anunciar as boas novas. Podemos repetir as palavras do Senhor: não tenho prazer, não tenho prazer na morte dos ímpios, antes tenho prazer em que eles se desviem dos seus caminhos e vivam. Voltem-se dos seus caminhos maus. Versículo 11. Pastores e ovelhas, Ezequiel 34. Nessa mensagem profética, Ezequiel condena os líderes espirituais do povo que, em vez de apacentar o rebanho, cuidavam apenas de si mesmos. Vestem-se de lã e abatem os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho. Estavam dominando o rebanho de forma cruel, em proveito próprio, em vez de trabalhar para o bem do rebanho. Essa mensagem tem dupla ênfase. Em primeiro lugar, Deus diz: estou contra os pastores e os considerarei responsáveis pelo meu rebanho. Eu lhes tirarei a função de apacentá-lo para que os pastores não mais se alimentem a si mesmos. Versículo 10. Os pastores predadores serão removidos e as ovelhas salvas de seu pastoreio. Depois o Senhor promete: eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei. Versículo 11. Esse compromisso pessoal será cumprido por Jesus, que referiu-se a si mesmo como o bom pastor, em João 10, utilizando palavras que refletem as ideias principais de Ezequiel. Eu mesmo tomarei conta das minhas ovelhas e as farei deitar-se e repousar. Palavra do soberano, o Senhor. Procurarei as perdidas e trarei de volta as desviadas. Enfaixarei a que estiver ferida e fortalecerei a fraca, mas a rebelde e forte eu destruirei. Apacentarei o rebanho com justiça. Ezequiel 34, 15, 16. Associava a vinda do Senhor para pastorear seu povo. Está a promessa de levá-lo de volta à sua terra. O pastor trata seu rebanho de volta das nações. Ele mesmo diz: eu as farei sair das outras nações e as reunirei, trazendo-as dos outros povos para a sua própria terra. E as apacentarei nos montes de Israel, nos vales e em todos os povoados do país. Versículo 13. Ali a nação de Israel, que são o meu povo, será abençoada para sempre. Versículo 30. As montanhas de Israel, Ezequiel 36. Nessa mensagem profética singular, Deus fala às montanhas da terra prometida, os topos dos montes profanados pela adoração pagã de Israel e envergonhados pela marcha dos exércitos inimigos, sofrem o juízo divino juntamente com o povo de Deus. No futuro, porém, Israel será purificado e transformado espiritualmente. Nesse dia, a terra desolada será novamente povoada para ser cultivada e tornar-se frutífera. Já não será desolação. Aqui também há uma profecia marcante de renascimento espiritual, semelhante à grande profecia da nova aliança de Jeremias. Pois eu os tirarei dentre as nações, os ajuntarei do meio de todas as terras e os trarei de volta para a sua própria terra. Espergirei água pura sobre vocês e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente em minhas leis.
Vocês habitarão na terra que dei aos seus antepassados. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Ezequiel 36, 24, 28. Uma imagem da restauração, Ezequiel 37. Todos os textos estudados até aqui nesta sessão associam a renovação espiritual e o avivamento de Israel e a ação direta de Deus e a volta do povo à terra prometida. Agora uma profecia espetacular esboça os passos para essa restauração. Ezequiel é levado a um vale pelo Espírito de Deus. Espalhados no vale estão milhões de ossos secos sem vida. Ao comando de Deus, Ezequiel ordena aos ossos que ouçam a voz do Senhor. Em resposta, ouve-se um grande ruído, o barulho dos ossos se unindo. Tendões começam a crescer, músculos e pele os cobrem. Finalmente o vento sopra a vida aos seres restaurados e eles recebem vida e se puseram em pé. Era um exército enorme, versículo 10. Deus explica a visão de Ezequiel. Filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem, nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Versículo 11. Ezequiel recebeu a incumbência de informar o povo que Deus abriria os túmulos e os países para os quais Israel fora espalhado e os traria de volta à terra de Israel. No início, o povo restaurado estaria sem vida, mas Deus agiria novamente. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Seria essa a descrição do atual estado de Israel. Povo secularizado cujos cidadãos, em geral, não creem no Deus do Antigo Testamento? Será que esse povo espiritualmente morto um dia se converterá por efeito de um ato maravilhoso do Espírito de Deus? Será esse povo restaurado ao antigo relacionamento com Deus? Experimentará o cumprimento das profecias do Antigo Testamento? Muitos cristãos creem que isso se tornará realidade e pode ser exatamente isso que Ezequiel nos esteja revelando nessa significativa seção de seu livro. Certamente, o restante da visão de Israel restaurado ainda não teve seu cumprimento histórico, pois quando esse dia vier, o meu servo Davi, ou seja, o Messias, que virá da linhagem de Davi, será rei sobre vocês, e todos eles terão um só pastor, será uma aliança eterna. Versículo 24, 26. Não somente por esta geração. Gog e Magog, Ezequiel 38 a 39. Esses dois capítulos mencionam a invasão que virá sobre Israel a partir do norte. Os nomes antigos dos lugares foram identificados. Muitos deles estão localizados na região antiga da União Soviética. Outros estão ligados à Rússia, o Irã, a Líbia e a Turquia, como também o Sudão e o norte da Etiópia. Essa coalizão de países invadirá Israel como uma grande multidão, um exército numeroso. 38.15. Embora o ataque seja bem sucedido no início, Deus intervirá pessoalmente e destruirá o exército invasor. Os equipamentos de guerra deixados pelos invasores servirão de suprimento para Israel durante anos e serão necessários 7 meses para que os corpos mortos do exército destruído sejam enterrados. E Deus diz a Ezequiel: daquele dia em diante, a nação de Israel saberá que eu sou o Senhor, o seu Deus. Capítulo 39, versículo 22. Pois aí derramarei o meu espírito sobre a nação de Israel. Palavra do soberano Senhor, versículo 29. Interpretação de profecia. Todas as imagens e símbolos do texto são proféticos, pois tratam de eventos que se cumprirão no futuro. Como então entender estas imagens tão vívidas hoje? Será que transmitem a verdade espiritual a respeito da vida íntima com Deus, ou têm o propósito de prever literalmente o que acontecerá na terra? Enquanto a questão é debatida de forma acaladora por cristãos sinceros, seria interessante notar outras profecias do Antigo Testamento, como as referentes a Tiro e muitas concernentes à primeira vinda de Jesus, têm se cumprido de forma literal. O padrão estabelecido pelas profecias já cumpridas sugere um cumprimento literal.
Número 2, vez após vez, as profecias falam de Israel em referência à clara descendência física de Abraão, Isaque e Jacó. É verdade que os cristãos de hoje são membros da família espiritual de Abraão, Romanos 4, 16, 17, mas isso não significa que sejam Israel. Número 3, vez após vez, as profecias mencionam a terra prometida de forma a mais literal possível. O avivamento espiritual que prenunciam está invariavelmente ligado ao retorno do povo para habitá-la, de acordo com o relato de Ezequiel. Número 4, Ezequiel associa os eventos que predisse ao estabelecimento de um governante da linhagem de Davi no trono de Israel. Sabemos que o governante é Jesus, o Messias prometido, o pastor. Sabemos também que Deus ainda não estabeleceu de maneira literal autoridade real em Israel. Será somente quando Jesus retornar, enquanto os mais diversos temas estão associados à volta de Jesus, é possível que o cumprimento das profecias da aliança feita com Davi esteja também incluído nesse episódio. Conexão com a vida. Peça a classe que discuta o significado dessas profecias. Divida os capítulos por equipes. Cada equipe deve encontrar evidências a favor e contra a seguinte posição. As profecias acerca da restauração de Israel em sua terra foram cumpridas quando o povo retornou da Babilônia para Judá. As profecias acerca da restauração de Israel em sua terra foram cumpridas quando o povo retornou da Babilônia para Judá. Não tentem chegar a uma opinião unânime, mas reúnam evidências. Em seguida, discutam as seguintes questões. Se a maior parte do que Ezequiel prediz ainda está no futuro, o que isso significa para os cristãos? Com base nos acontecimentos atuais, quão distante esses eventos ainda estão de nós? O futuro tempo. Ezequiel 40 ao 48. O restante do livro de Ezequiel constitui-se de descrições detalhadas do templo que será construído em Jerusalém nos dias da restauração. As descrições fazem confluir os aspectos natural e sobrenatural, retratando um mundo que evidentemente não é o nosso, o mundo em que o Senhor está aqui. 48:35. O templo e os textos que descrevem suas muitas características estão no diagrama da página 502. Há uma grande controvérsia em torno do sistema de sacrifícios descrito aqui. Sistema que não é necessário, pois o sacrifício único de Cristo, ao estabelecer a nova aliança, aperfeiçoou todos os que creem nele. Hebreus 10. Então, por que em uma época em que o Senhor está presente, sacrifícios de animais seriam necessários? A melhor forma de interpretar os sacrifícios e as cerimônias de Ezequiel 42 a 46 parece ser considerá-los memoriais e festivos da redenção que Cristo conquistou para nós. Nesse contexto, a profecia de Ezequiel é semelhante à visão de Isaías 60. O reino glorioso virá e se tornará realidade somente por meio da presença pessoal e gloriosa de Deus entre os redimidos, quando se disser que o tabernáculo de Deus está com os homens. Apocalipse 21:3. Como será maravilhosa a vida quando Jesus voltar e a promessa de Ezequiel for experimentada na íntegra por todos. Não mais esconderei deles o rosto, pois derramarei o meu espírito sobre a nação de Israel. Palavra do soberano Senhor. Ezequiel 39:29. Dicas para o ensino. Prepare o que Ezequiel 34 lhe sugere quanto ao ministério de ensino. Explore. Número 1. A linha principal desta sessão é profética. Mesmo assim, há 2 capítulos cujos ensinos podem ser aplicados à vida do cristão hoje. Divida a classe em equipes para que descubram lições de vida com base nos capítulos escolhidos. Capítulo 33, o que aprendemos a respeito do testemunho. Capítulo 34, o que aprendemos a respeito da liderança espiritual.
Número 2. Você pode usar Ezequiel 28 para um estudo sobre Satanás. Escolha a sugestão que lhe parecer mais adequada para atender às necessidades da classe. Desenvolva, se preferir explorar as linhas proféticas principais destes capítulos. Comece com uma mini interpretação a respeito da profecia contra Tiro. Leia o texto e depois conte com a profecia, como a profecia se cumpriu literalmente em 332 d.C. por meio do exército de Alexandre o Grande. Leve a questão sobre a maneira de interpretar as profecias de Ezequiel 33 ao 38. Relevante, a questão sobre a maneira de interpretar as profecias de Ezequiel 33 e 38. Divida a classe em equipes para responder às questões da conexão com a vida da página 502. Lembre-se de que não se trata de disputa por pontos. O objetivo é levar os alunos a considerar cuidadosamente todas as evidências e chegar a uma conclusão razoável. Se preferir, conclua a discussão com um resumo dos princípios da intervenção de profecias. Aplique. Se Ezequiel estiver falando a respeito de Israel atual, da Rússia, da Líbia e de outros países do Oriente Médio, que diferença faria na nossa avaliação o fato de crermos que o fim está próximo e nossas escolhas e as prioridades? Então aqui termina o estudo acerca do livro de de Ezequiel, Ezequiel, que está contido no comentário bíblico do professor de Lawrence Richards.